Mais uma vez o meu bom dia, mais uma vez na roça, pois sempre quando estou na roça sozinho, Deus fala muito no meu coração e tem me dado muitas palavras. E eu, por receber essas palavras, gostaria de compartilhar toda vez que Ele me dá a palavra, né? Eu gosto de compartilhar, mas nem sempre dá para me compartilhar com todos. Hoje eu gostaria de estar passando uma pequena reflexão sobre as pessoas que têm um chamado de Deus e muitas vezes têm negado. As pessoas que muitas vezes já foi pregado para elas e falado do amor de Deus e ela sabe a necessidade que ela sente na alma dela para servir a Deus e tem negado, né? E tem desprezado esse chamado, achando que tudo é no seu tempo. Mas eu gostaria de passar uma pequena reflexão sobre o profeta Jonas, né? Que o profeta Jonas, quando Deus veio sobre ele e falou para ele pregar contra a cidade de Nínive, pois a maldade daquela cidade tinha subido até o Senhor, né? E aquele povo já não respeitava mais a Deus, por crer em falsos deuses, né? E Jonas tinha a missão de pregar naquela cidade durante 40 dias, profetizando que se eles não se arrependessem dos seus pecados, aquela cidade seria destruída. Só que Jonas, no momento que recebeu a palavra, ali ele entendeu que ele é um escolhido de Deus e que ele tinha que fazer de conta da missão que foi passada para ele por Deus. Ele se escondeu, né? Ele fugiu da responsabilidade. Hoje muita gente é assim, a gente prega, a gente fala do amor de Deus e ela sabe que a vida dela necessita de Deus. E ela tem fugido, ela tem se escondido. E Jonas fez isso, Jonas tentou fugir. Jonas saiu, que era para ele ir para a cidade de Nínive, e Jonas foi pegar um navio que ia para Tarsis, né? Pagou a passagem para ir para Tarsis, para fugir do que Deus tinha ordenado para ele. Só que ele não sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele, sobre toda a terra, em todo lugar que a gente tenta se esconder, Deus está vendo. E naquele navio que ele entrou para ir para Tarsis, fugindo da obrigação dele, sobreveio aquele navio com as pessoas inocentes que estavam lá dentro, uma grande tempestade, né? E o navio quase afundando. E aqueles marinheiros, sem saber o que tinha acontecido, começaram a lançar fora tudo que eles levavam, né? Tudo que era os pertences dele, começaram a jogar fora para ver se diminuía a carga, o peso. E começaram a clamar porque Deus estava embravecido com eles. E Jonas desceu para o porão e foi dormir, né? Bem tranquilo. Até que foi achado no porão e perguntaram a ele porque ele se escondeu, o que ele fez para que Deus se revoltasse contra ele e procuraram. Ele disse que era um israelita. E ali as pessoas sabiam que ele, por ser Israel, ele temia o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra. E era por a causa dele, como o próprio Jonas disse, que era por causa dele, sabia que era por causa dele que aquela fúria tinha vindo sobre todo marinheiro. Então hoje, irmão, às vezes nós recusamos o chamado de Deus e depois vem uma fúria tão grande sobre a nossa vida e sobre os nossos parentela. E nós não sabemos o porquê disso. Não sabemos porque nós estamos passando por certa situação e os nossos familiares também passando por certa situação e nós não sabemos porquê. Mas talvez lá atrás você teve um chamado. O chamado que Deus chamou para ser servo de Deus e você negou, né? E depois você começa a clamar a Deus e pedindo resposta e não sabe o porquê. Isso aconteceu com Jonas, né? Até que Jonas entendeu o que foi que aconteceu, que foi ele que o causador de todo aquele problema, e pediu aos homens que lançassem ele ao mar. E aqueles homens teve mais temor do que ele, porque no momento que foi lançar ele ao mar, mesmo eles não servindo o Deus de Israel, nosso Deus criador dos céus e da terra, eles temeram por a vida deles, pedindo a Deus que não cobrasse deles o sangue inocente, né? Mas assim foi feito. Jonas, quando foi jogado ao mar, veio um grande peixe e engoliu. Ele passou 3 dias debaixo da profundeza do mar, dentro do ventre de um peixe. E ele clamou a Deus, dizendo que estava nas profundezas do inferno. Então, veja onde Jonas foi parar. Era para ser tudo simples, mas Jonas teve de ir ao fundo do mar, se sentir no próprio inferno, preso, né? Preso, e clamou a Deus lá dentro do ventre do peixe, e Deus ouviu. E Jonas só veio ter paz quando Jonas fez o que Deus pediu. Quando ele foi a Nínive e pregou em Nínive, e toda aquela cidade se arrependeu e foi convertida. Talvez Deus está precisando que você vá em algum lugar para converter alguém, e você tem negado.
Você tem negado esse chamado. E por isso sobreveio a você e os seus familiares essa grande tribulação que você não sabe como sair dela. Reveja e peça a Deus uma direção. Amém? E graças a Deus.